Capítulo 10. O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Sharu-Nada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gostava de roupas finas e usava uma túnica elegante e cara. Gostava de animais de classe e montava seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade. E certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro dele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco era longa e não tem conta a adversidade do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia, pois seus muitos guardas montados eram uma proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem ao seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Hadan Gula, o neto de um velho sócio, Arad Gula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de lhe fazer algo pelo rapaz, mas quanto mais pensava nisso, mais difícil lhe parecia por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína que seu pai tem feito da herança deles. Hadan Gula tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida. Gozar a vida? Repetiu Sharu-Nada, sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, eu levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o território desértico. Gostaria e gastaria os ciclos tão rápido quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e joias mais caras. Seria uma vida a meu gosto. Algo que realmente valeria a pena. Os dois riram. Seu avô não usava joias, disse Sharu-Nada pensativo. Depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Hadan Gula. Sharu-Nada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica. Seguindo em silêncio até que a trilha os estivesse levado ao declive, ali freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Veja aí se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos e entreverá, então, indistintamente as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de Alice, perceberá, inclusive, a fumaça que sobra do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim. Sempre almejei conhecer a mais rica cidade de todo o mundo, comentou Hadan Gula. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera que ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podiam muito bem prosseguir as suas boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós dois possui talento de meu avô. Nem papai nem eu conhecemos seu segredo para atrair os dourados ciclos. Sharu-Nada não respondeu, mas pensativo, afrouxou a rédea e deixou a sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás dele, seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois, alcançavam a estrada real e dobravam ao sul através das fazendas irrigadas. 3 velhos homens, arando os campos, despertaram a atenção de Sharu-Nada. Pareciam
estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um com uma força incerta manejava o arado. Os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhe inutilmente com os seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás, tinha invejado esses homens. Com que facilidade teria então trocado lugar com eles. Mas que diferença agora? Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadoria valiosas trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas parte de todos os seus bens. Ele apontou para o homem que trabalhava a terra e disse: continuam a arar o mesmo terreno em que se encontravam há 40 anos. É o que parece, mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Sharonada. As recordações passaram como um raio por sua mente, porque não podia enterrar o passado e viver no presente. E então viu, como numa imagem, o rosto sorridente de Arad Gula, à beira entre ele mesmo e o cínico jovem a seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este, com sua ideia de perdulário e as mãos cheias de joias? Podia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que se presumam ser superiores demais para exercer um determinado ofício. Entretanto, devia a Arad Gula a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arad Gula nunca tinham agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. De repente veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisão rápida, pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituoso avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa? Perguntou ele. Por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo que preciso saber, aparou o jovem. Sharonada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhar a terra. Eu podia ter então a sua idade quando a coluna em que se apresentava se aproximou. O velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou ele. O que maneja o arado não faz o menor esforço para abrir os sulcos profundos. Nem o batedor consegue manter os bois na linha correta. Como podem esperar uma boa colheita arando de tal forma? Disse que Megido estava acorrentado a você? Perguntou Arangula surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. A seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinham-o conhecido em Haron. No final, vinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo, porque trazia no peito uma tatuagem de serpente enlaçada à moda do mar. A coluna era assim constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado como um preso? Perguntou Arangula sem acreditar. Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca insinuou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Sharonada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Sharonada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Fui a uma casa de jogo
e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências do meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo, mas meu pai me entregou à viúva, desesperado para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça, protestou a Rangula. Mas diga-me, como prosseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegarei lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos, estes homens que estavam trabalhando a terra zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura, quase gritando: Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopas de cebola. E todos eles riram ruidosamente. Pirata encolerizou-se e xingou-os. Que querem dizer com isso? Que o rei nos espera nas muralhas? Perguntou-lhes. Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolo até que nossas costas se quebrem. Talvez eles os surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com vocês. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megido tomou palavra. Não faz sentido para mim a ideia de amos baterem os escravos diligentes, dispostos ao trabalho até a morte. Os amos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado, comentou Zabado. Esses homens aí, curvados ao arado, são sujeitos espertos. Não estão quebrando as próprias costas, só estão fazendo conta de que estão dando duro. Você não prospera usando malandragem, protestou Megido. Se quiser lavrar 1 hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no meu serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo do homem que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive. Minha fazenda, meu gado, leiteiro, minha colheita, tudo. Vejam só quem fala e onde estão essas boas coisas agora, zombou Zabado. Imagino ver muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se fomos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil. Enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos, como um riso idiota ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra e, quando os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécies de tratante, que além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei, quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Respondeu ele cautelosamente. Mas não está vendido? Insisti. Sou jovem, quero viver, não quero trabalhar, nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada. Não perturba Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravo. Agora ouça. Quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia,
estará carregando tijolos, dando duro do diabo. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito que me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamo-nos das muralhas e pudemos ver a fileira de homens com formigas negras subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos da lama. A maioria e maior número deles carregavam os tijolos em imensos cestos através das trilhas escapuladas entre os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam os chicotes de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhe os pés, eles eram arrastados para o lado do caminho e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo, seriam tragados para baixo a fim de juntar-se noutros corpos, jogados ao lado da estrada, esperando ser sepultados ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi de cabeça aos pés. Então, era isso que esperava o filho de meu pai se não fosse vendido no mercado. Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões das cidades até a prisão dos escravos e na manhã seguinte levados na praça do mercado. Ali o resto dos homens achavam-se petrificados de medo e só o chicote de nosso guarda pôde convencê-los a adiantar-se para serem examinados pelos compradores. Megido e eu mesmo falávamos avidamente com qualquer homem a quem se nos permitia dirigir-nos. O negociante de escravos chamou soldados de guarda real que algemaram pirata e brutalmente o açoitaram quando ele protestou. Assim que o carregaram dali, sentiu uma grande pena dele. Megido percebeu que logo seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência, para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então, que se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache diante o lugar onde tem de espalhar água para o estuque? Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem realiza e torna o homem melhor. Ele se calou quando um fazendeiro troncudo aproximou-se do cercado e olhou como quem examina uma mercadoria. Megido interrogou-o sobre sua fazenda e colheita. Logo, convencendo o homem de que seria uma grande utilidade para ele, depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou sob túnica uma gorda bolsa e logo Megido seguiu seu novo amo, saindo do campo para minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me de que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite. Antes, transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei.
Eu estava ficando desesperado quando o homem gordo de aparência afável aproximou-se de onde nos encontrávamos e perguntou se ali havia algum de nós que soubesse fazer pão. Cheguei para perto dele dizendo: por que deveria um homem padeiro como o senhor procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com um vendedor, que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência das minhas habilidades, saúde e boa constituição. Eu senti-me como um boi gordo a ser vendido e a um açougueiro. Por fim, pela minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali, seguindo meu novo mestre, achando que era um homem de mais sorte da Babilônia. O novo lar era muito a meu gosto. Natanaide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr a acender a lenha no forno e a reduzir o pó a um pó finíssimo de farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, Swasti, alimentava-se convenientemente e estava satisfeita com a minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance, a muito esperada, de mostrar-me útil a meu amo. E quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a minha liberdade. Pedi a Natanaide que me ensinasse a fazer a massa de pão e assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou meu dono, mas Swasti balanceava a cabeça, desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerravam-se ao meio-dia, julguei poder contar com as quies de Natanaide se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ela não se importaria em dividir comigo os meus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia: por que não assar uma quantia maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Natanaide, dizendo-lhe: se eu puder usar minhas tardes, depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter o meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa? Mais do que justo, concordou ele. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas os nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. Eis o que faremos, sugeriu. Você venderá cada 2 bolinhos por uma moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha e mel e lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com meu generoso oferecimento, que me permitiria aguardar para mim um quarto das vendas. Naquela noite trabalhei até tarde para fazer uma bandeja na qual empilhar os bolinhos. Natanaide me deu uma de suas túnicas usadas para me mostrar apresentável, e Swasti ajudou-me a remendá-las e lavá-las. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja, e percorri as ruas apregoando minhas mercadorias. No princípio, ninguém pareceu interessado,
e isso me deu um grande desânimo. Prossegui, e já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair. E logo minha bandeja ficou vazia. Nana Naide revelou-se contente com meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de cobre. Megido tinha razão quando afirmava de que um amo apreciava o bom trabalho de seu escravo. Nessa noite, eu estava tão entusiasta, tão exultante com meu êxito, que quase não pude dormir, tentando imaginar a soma total dos ganhos em um ano e quanto parecia para comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um desses não era outro senão seu avô Arangula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa. Indo de uma porta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para descobri-los, ele comprava 2 bolinhos para si e 2 outros para os escravos, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você as oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas, como pode entender, Adangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo o que tinha entre si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações? À medida que os meses passaram, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso no cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser o meu melhor amigo, exatamente como dizia Megido. Eu era feliz, mas Swashi mostrava-se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não soube e não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregadores de verdura. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto meu bom trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado e inclusive ele mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a recuperar a minha liberdade e ter de volta a minha fazenda. O tempo foi passando e Nana Naide tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a instar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente eu ia além dos portões da cidade para entender os inspectores de escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquela desgraçável visão, mas achei entre os inspectores fregueses liberais. Um dia fiquei perverso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas abertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos impestores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntou-me um dia Arangula, quase a mesma pergunta que você me fez hoje. Lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho e como este estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estive livre, o que fará? Quer saber seu avô? Bem, respondi, tenciono tornar-me um comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá, interveio Adangula. Não ouvirei mentiras que ultrapassem meu avô. Ele não foi escravo, seus olhos fascinavam de raiva.
Charunada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Arangula endireitou-se na cela, numa voz sufocada por profunda emoção, e replicou: Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe de Damasco, distribuindo para as pessoas não morrerem de inanimação. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo da Babilônia? Tivesse permanecido como escravo, teria muito bem podido ser desprezável. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se dos seus infortúnios e disseram-lhe tudo a respeito celeste. Depois de ter-me contado que era um escravo, continuou Charunada, explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas e temia deixar a proteção do seu amo. Condenei sua decisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu não tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade. Fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito e um homem me disse: Então, não soube. Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temia aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi por isso a um recanto de obras da muralha, de onde podia ver acima das cabeças das pessoas. Pude ter dali uma visão ótima do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza. Túnicas tão magníficas e cortinas de tecido dourados e veludos. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento. Mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesões, percebi que ele era cruel e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um posto de madeira por uma corda ligada a um de seus pés para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das 2 serpentes entrelaçadas. Era pirata. Os costumes dos escravos na antiga Babilônia, ainda que possam parecer inconsistentes para nós, eram rigorosamente regulados pela lei. Por exemplo, um escravo podia ter a sua própria propriedade e até outros escravos sobre os quais seu amo não tinha qualquer direito. Escravos casavam-se livremente com não-escravos. Filhos de mães livres eram livres. Os comerciantes da cidade, na maioria, eram escravos. Muitos desses formavam sociedades com os amos e eram ricos de pleno direito. Quando encontrei Arangula novamente, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu agora é um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em mim de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante.
que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém sabia que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos serão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou o meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança em minha habilidade de vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Swasti me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogos. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Então, estão revoltados e ameaçam-no. Por que nos preocupar com suas loucuras? Não somos responsáveis por eles, respondi sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo. Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Porque tais problemas vieram cair sobre ele. Os temores de Swasti não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Saci. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno do meu amo, mas incumbiu Swasti de dizer-lhe que tinha me levado, sem levar comigo senão a túnica que estava vestido e uma alforje com as moedas de cobre preso ao cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Fora arrancado das minhas mais queridas esperanças, como um furacão desenraiza a árvore das florestas. Atiraram-no ao ar, escapelado. Novamente, uma casa de jogos de bebida causaram a minha desgraça pela segunda vez. Saci era um homem rude e grosseiro quando cruzava comigo a cidade. Falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nanaíde e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto desse trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do Grande Canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma, apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava, de tão quente para matar nossa sede. Imagina agora a fila de homens descendo aos profundos buracos, escavando e dali trazendo pedaços de cestos de areia fofa através dos caminhos poeirentos da manhã à noite. Imagina a comida servida em gamelas, onde todos comiam juntos como porcos. Não tínhamos tendas nem palhas para as camas. Essa foi a situação em que me achei. Enterrei o meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos trabalhei com boa vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então, a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiros e verduras. À noite, via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me o plano de Zebado. Não era mesmo melhor fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento? Depois, lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se para a pirata e toda aquela amargura, e me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação do seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor, mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele não podia ter trabalho tão duro quanto eu, porque o meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso. Era o trabalho que fazia felicidade a Megido,
Ou isso aconteceria devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem satisfação do meu desejo, sem a felicidade ou o sucesso? Todas essas questões misturavam-se na minha cabeça e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente eu não achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando parecia que já encontrava no fundo da minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Saci me procurou. Um mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos adrajosos da minha túnica e segui caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atiravam-me de um lado para o outro, a ressaltar ao meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo a misteriosa palavra de uma canção de Harom, minha cidade natal. Atacando o homem como um redemoinho, conduziu a uma tempestade, cujo curso ninguém pôde seguir, cujo destino ninguém pôde prever. Estava destinado a ser sempre punido, em razão de algo desconhecido. Que nova desgraça e decepção me aguardavam. Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Arangola me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusermos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele como um escravo dele, seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo. Passou o braço pelo meu ombro dizendo: procurei-o por toda parte quando já me dava por vencido. Encontrei Swasti, que me falou sobre o emprestador de dinheiro que me conduziu ao seu nobre dono. A negociação foram difíceis por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos, estamos indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele, em um momento, você será um homem livre. Dizendo isso, retirou sua túnica, a tobinha de argila onde estava gravado meu título de propriedade, levantou a cabeça, arremessou-a contra o chão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos até que se reduziram a pó. Lágrimas de gratidão encheram-me os olhos. Eu sabia que era um homem da mais sorte da Babilônia. Como vê, o trabalho no tempo de minhas maiores desgraças provou-se meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a esperar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô e me escolheu como seu sócio. O trabalho e a chave secreta de seu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Arangola. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Charunada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciam seus esforços e recompensaram com liberdade. Começo a ver, disse Arangola, positivo. O trabalho atraiu seus melhores amigos, que admitiram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas as coisas que aproveitei. E eu, que achava o trabalho somente convinha para os escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Charunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado do meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Charunada e Arangola seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os macios portões de bronze da Babilônia. A aproximação dele, os guardas ali postados, tiveram atenção desperta e respeitosamente saudaram um honrado cidadão com a cabeça erguida. Charunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Arangola. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso.
Agora que compreendo, admiro-o ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante, usarei minha chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém a minha verdadeira possessão, muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, a Dangola arrancou as bugigangas que lhe pendiam nas orelhas e os anéis que lhe enfeitavam nos dedos e na mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana.